Boa noite, meu povo, tudo bem? A bênção, como é que estamos? Tudo tranquilo com vocês? Boa noite, senhor. Tudo tranquilo. Noite. Como que vamos então? Sextou? Esse sextou aí quase deu praia, né? Esse calorzinho aí. Quase deu praia, porque se fizesse calor no final de semana, creio que muita gente iria pra praia. Mas vai chover. Então, o pessoal não foi dessa vez. Então tá, gente. Então, nos vimos aí na quarta-feira. Na quarta-feira, então, trabalhamos aí o conteúdo de, de funções aí, falando sobre inequações, né? Envolvendo ali os gráficos. E na sexta, nesse dia de hoje, nós vamos ver o conteúdo de números complexos, tá? Então, o conteúdo de números complexos aí é um conteúdo deveras importante, principalmente para o vestibular da URGS, né? No Enem, é bem pouco provável aparecer, tá? Não é comum aparecer. Mas como um conteúdo puxa o outro, nós vamos ver também nesse segundo momento aí, após o nosso recesso, também os números complexos. É um assunto aí que acaba sendo abordado nos vestibulares da UFRGS, tá? Então, vamos para ele. Números complexos. Fazer a mesma pergunta que eu fiz para o pessoal do dia. Apontem aí no chat ou verbalmente aqueles que tiveram essa matéria no colégio. Vamos ver aí. Eu fiz essa pergunta, ó, mais um que não teve. Vamos ver se tem mais alguém. Então, nas turmas do dia, eu fiz a pergunta hoje e eles me responderam o seguinte, que nunca nem viram. Então, isso é um conteúdo que daqueles que a gente é meu pro. Deixa eu ver aqui. Não tive. É meu próximo conteúdo depois de geometria espacial. Bom, ó, então tu tá tendo. Tá dentro do fluxo aí. Então, gente, muitas escolas não dão esse conteúdo. Tá? Então a gente acaba tendo que, de fato, aprender ele aqui, no pré-vestibular, para poder fazer uma prova, num curso para concursos, caso a pessoa caia isso aí no concurso. Então, é um aprendizado que a gente vai ter aqui. Não é algo muito difícil, tá, gente? É bem tranquilo. É só a gente seguir o baile aqui que vocês vão ver que é de boa, tá? Então, primeiro nós vamos para a definição do que é um número complexo. O número complexo ele é definido pela letra Z e ele vai ter, em termos gerais, essa estrutura aqui, ó. A mais BI. O que torna ele complexo é ele ter esse A, que ele é um número real, e essa estrutura aqui, ó, que ela vem de um número imaginário, tá? Vem de um número imaginário. Esse número imaginário, ele surge, lembrar que nessa unidade I, né, uma observação importante, é que a unidade I, ela surge a partir desse tipo de determinação aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma raiz quadrada de número negativo. Por exemplo, -1. Se eu fosse tirar a raiz quadrada de 1, ok. Mas como é de -1, eu tenho uma indeterminação aqui. Logo, o que a gente faz? A gente transforma esse -1 em i ao quadrado. O valor dele é i ao quadrado. Aí a gente consegue tirar esse número de dentro. A gente consegue ali estabelecer que o resultado desse valor ele é i. E isso considerando que i pertence aos complexos, né? Essa Czinha que eu vou botar. Ele não pertence aos reais, ele pertence aos complexos. Então,
basicamente é a junção disso. Toda indeterminação de raiz, que pode, não precisa ser necessariamente a quadrada, mas tem que ser de índice par. Toda raiz de índice par não admite número negativo no seu resultado. Então, a gente não consegue, a gente transforma, então, uma unidade imaginária. Então, ela está aqui. E o número complexo é a junção do real mais imaginário. Se a gente fizer o desenho dos conjuntos lá, a gente inicia com os naturais, a gente vai para os inteiros, depois a gente tem os racionais, vamos para aqui. Depois a gente transforma aqui, juntando o racional com o irracional, a gente forma os reais. Depois eu tenho que juntar o real mais o imaginário. Eita, caiu de novo. Esse meu suporte tá um caos. Só virar aqui. Aqui. Ficou travadinho. Tá ao contrário, senhor. Eu sei. Peraí, deixa eu só ver se ele vai virar. Virou. Agora sim. Deixa eu só, gente, ajustar um pouquinho. Agora ele não escapa. É isso aí. Então, gente, continuando aqui, depois do segundo problema técnico aí da semana. A gente vai ter aqui nos imaginários a junção do real mais do imaginário, formando o conjunto dos complexos. Tá? Então, por isso que o assunto que a gente traz, ele é o números complexos. E aí, a gente entendendo essa estrutura aqui, a gente vai basicamente ficar mais concentrado no primeiro momento nas operações envolvendo essas unidades aí. Tá? Então, quais são essas operações? A gente vai ter, por exemplo, o I, né? Alguns valores, né? Uma tabelinha, digamos assim, que a gente queria a partir das potências de I. Potências de I. Então, pegando a unidade imaginária como base aí. A gente vai ter para I na 1 o próprio valor de I. O I na 2, que ele vale menos 1, que a gente viu agora. Então, menos 1 equivale a I ao quadrado. I na 3 vai ser menos I. E o I na 4 vai ser 1. Ah, senhor, onde é que você tirou esses dois últimos aí? Ó, aqui, ó, o que que acontece? O I ao cubo, ele é a mesma coisa que I ao quadrado vezes I. Como a gente pode transformar o I ao quadrado em menos 1, fica menos 1 vezes I, que dá menos I. Então, por isso que ele fica negativo. E aqui, o I na 4 fica 1, porque a gente faz o mesmo processo. I na quarta potência pode ser escrito como I quadrado vezes I quadrado. E isso aqui, a gente vai substituir ambos por menos 1. Menos 1 aqui e menos 1 aqui. Menos 1 vezes menos 1 equivale a 1 positivo. Então, daí que vem os valores. Só que essa construção ela é sequencial, gente. Ela é sequencial. Porque o que acontece? Ela vai aparecer novamente os mesmos valores para as próximas potências. A gente vai ter blocos de 4 potências com o mesmo resultado. Por exemplo, vou escrever o I na 5 aqui, o I na 6, o I na 7 e o I na 8. E aí, na ordem, eles vão ter os mesmos valores lá de cima. I, menos 1, menos I e 1. Certo?
E aí vai repetir de novo. Aí aqui embaixo a gente vai ter I na 9, I na 10ª potência, I na 11ª, I na 12ª. Mesma coisa. Vai ser I menos 1, menos I e 1. Ou seja, isso aqui vai repetir sempre, independente da potência que for, por conta das operações que estão acontecendo aqui, elas vão acabar culminando nesses mesmos valores, tá? Do que a gente tem que gravar? Lógica de construção. Não precisa gravar todos, só precisa gravar que isso aqui é de 4 em 4 potências. E de 4 em 4 valores automaticamente. Dito isso, a gente vai ter alguns exemplos de cálculos que são assim, ó. A gente precisa, por exemplo, encontrar o valor de I elevado na 101, por exemplo. E aí é um número que tem um expoente grande. E aí vai ficar elevando isso aqui 101 vezes, né? Não vou repetir, vai ficar multiplicando. Então, o que a gente faz? A gente pega o valor do expoente, esse 101, e divide por 4. Esse 4 vem daqui, ó. A gente tem 4 potências, a gente tem 4 valores diferentes, a gente divide isso por 4. Observa o processo. Então, a gente vai dividir por 1 não dá, por 10 dá. Dá 2 vezes, dá 8, resto 2. Baixo 1, vai dar 5, e dá 20, resto 1. E aí a gente vai definir o resultado dessa potência a partir do resto. Então, lá, vocês vão sempre contar assim, como é o divisor é 4, eu vou ter resto 1, 2, 3 e 0. A gente não tem resto 4, a gente vai ter resto 1, 2, 3 e 0. Então vamos anotar essa dica aí. Então aqui a gente vai ter resto igual a 1, resto igual a 2, resto igual a 3 e resto igual a 4. Não, esse não tem 4, lembra? 0. Porque quando o valor é o mesmo do divisor, ele não dá resto no valor do divisor, ele dá 0. Então, guardem essa informação. Nesse caso, como o resto deu 1, o valor dessa potência é I. O valor dessa, se eu pegar o I e levar na 101, o valor que tem que dar no final é I, positivo. Certo? Até aí tranquilo, gente? Alguma dúvida? Uma? Professor, só como isso se encaixaria num enunciado de questão? Ah, boa. Boa pergunta. Vamos para um caos. Poderiam... No enunciado típico desse tipo de assunto, eles gostam muito de abordar naquelas questões de 1, 2 e 3. Vocês poderiam botar assim, ó. Assertiva 1. I na 101 mais I na 84 é igual a menos 1, por exemplo? Então ele faz essa pergunta. Aí eu vou, nessa assertiva, eu vou fazer o teste. Então, como é que consiste o teste? Vou fazer o mesmo procedimento no 101. O 101, na verdade, já tem o resultado, né? Aqui a gente já sabe que ele vale I. E aí vamos verificar no 84. 84, a gente fazendo o cálculo aqui, 84 dividido por 4, sempre é o 4. Dá 8, que dá 2, resto 0, baixa 4, dá 1, e dá 4, resto 0. Se deu resto 0, tem que dar 1. Então aqui, o valor dessa potência na 84, ele é 1. Logo, eu afirmar que isso mais isso é igual a menos 1, isso aqui é uma assertiva falsa. Tá? Ela é falsa. Deu para pegar a visão?
Não entendi porque Sim, sim. seria falsa, senhor, mas a questão tá simples. Não, ela seria falsa porque isso mais isso não dá menos um. Ó, I mais um não dá menos um. Porque eu tenho um número imaginário mais um número real, né? Então eu não consigo somar esses dois aqui. Por isso que ele dá menos. Se fosse, por exemplo, um menos 2 aqui, mais um, daí daria menos um, por exemplo. Certo? Certo, senhor, de boa. Então é uma comparação que a gente faz se esse resultado ele faz sentido ou não. Então, seria um tipo de problema envolvendo. Ou até mesmo daqui a pouco ele pode ser um problema aí. Vamos incrementar, vamos botar uma assertiva 2. Ele pode misturar isso aqui com potenciação. Por exemplo, I na, na 72 e I na 71. Isso aqui é igual a I. Então, ele não, necessariamente não precisaria apelar para isso aqui, tá? Mas daí teria duas formas de fazer. Eu poderia utilizar isso aqui, a propriedade da potência, para confirmar, né? Ficaria I mesma base, né? Bases iguais, subtrai os expoentes. Nesse caso aqui, que é uma razão. Então, daria I na 1, né? 72 menos 71. I na 1 é igual a I na 1. Ó, então, são iguais. Então, essa aqui seria uma alternativa verdadeira. Certo? Então, tá aí. Seria uma outra possibilidade. Então, ele pode ficar brincando com essa questão de estar perguntando ali se é verdadeiro ou se é falso. Uma possibilidade boa aí, porque as últimas questões de números complexos que caíram na URGS, por exemplo, tinham essa condição de utilizar esse tipo de assertiva. Então, vamos lá. Então, aqui, aplicação das potências. Vamos para uns exercícios. Vou largar uns desafios para vocês aqui. Então, número 1, calcule as potências de I. Então, tá aí. A, B, C e D para a gente calcular os valores das potências de acordo com essa lógica aqui que nós montamos. Certo? Então, tempinho aí para o cálculo e na sequência a gente retorna. Então tá, gente, vamos lá então para a correção. Vamos ver no chat aqui o que, que a gente teve. Então, o meu próximo conteúdo. Menos I, menos I, menos I e 1. Para correção. Então, vamos para cá. Então, aqui, primeiro, da letra A. Letra A, a gente pega o 23 e divide por 4.
vai dar 5, que dá 20, sobra 3. E aí o resultado é menos I. B, 31, dividido por 4, dá 7. Dá 28, 3. Também menos I. C, 2, 2, 3, dividido por 4, dá 5, que dá 20, sobra 2, e 3, que dá 5, que dá 20, sobra 3. Menos I novamente. E o D, que é 1004, dividido por 4. A gente vai pegar aqui por 10 dá 2, que dá 8. Resto 2, baixa 0, que dá 5, 20, resto 0, que dá 4, que dá 1. 4 menos 4, resto 0. E aí, temos aqui o valor de 1 para o resultado. Então, menos I, menos I, menos I e 1. Certo? Então, daí. Fechou aí com uma das proposições. Certo? Então, parte de potências de I é isso, gente. Não tem mistério. Não tem segredo. Agora, gente, a gente vai entrar na parte das operações com números complexos. A gente vai ter as 4 operações ali envolvidas no processo: soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos para as operações. Então, a gente vai ter um exemplo aqui, dado os números complexos Z1 igual a 1 mais I, e Z2 igual a 3 menos 2I. E aí, ele coloca lá, letra A. Ele quer saber quanto é que é Z1 mais Z2. Faço uma soma de números complexos. O que a gente faz? Uma soma, a gente simplesmente escreve eles, né, se somando. Então, vamos escrever os termos. Vai ser 1 mais I mais 3 menos 2I. Aqui eu botei o parênteses facultativo, tá? Só para a gente poder dar um destaquezinho. Ó. Eu pegando um número complexo somando com outro número complexo. Na prática, a gente pode tocar direto ali. Se já sabe operar os parênteses, a gente tira. Então, vai ficar... A gente vai agrupar sempre os semelhantes. 1, 1, 3, 1 mais 3 e I menos 2I. Soma aqui dá 4. Aqui a gente vai subtrair e mantém o sinal do maior, menos I. Então fica 2 menos 1, 1. E aí está pronto. Esse é o nosso resultado aí, é o resultado da soma entre os números complexos. Vamos para o problema de subtração. Então, vamos dizer que é Z1 menos Z2. Mesma coisa. 1 mais I menos 3 menos 2I. Aí agora o que a gente faz? Ó, agora o parênteses aqui. Aqui a gente só tirou do parênteses. Aqui a gente tem que fazer a regra de sinal. Ó. Então vai ficar 1 mais I, menos com mais fica menos 3, menos com menos fica mais 2I. Agora a gente junta, né? Aqui, ó, 1 menos 3 vai dar menos 2. E I mais 2I, 3I. Então aqui a gente tem o resultado da subtração. Então, tomar cuidado com a regra de sinal. Tá? A regra de sinal é importantíssimo a gente tomar cuidado, porque pode ser um problema aí, pode errar um exercício simples por conta de um sinal mal utilizado. Então,
Agora vamos para as operações aqui de multiplicação e divisão. Então, aqui a gente trabalhou nesse tópico. Soma e subtração. Agora vamos para a multiplicação. Multiplicação e divisão. Vamos lá, os números Z1 igual a 3 menos I, e Z2 igual a 5 mais 13. E aí, vamos ilustrar Z1 vezes Z2. Então, produto entre números complexos, usamos a mesma lógica que a gente usou na subtração. A gente constrói, então, o 3 menos i vezes o 5 mais 3i. E aí a gente vai cair no chuveirinho, né? É um produto notável. Então, multiplica o primeiro pelo primeiro e o primeiro pelo segundo. Ficamos com 3 vezes 5, que dá 15, e 3 vezes 13, que vai dar mais 9i. Agora, segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Menos i vezes 5 é menos 5i, e menos i vezes mais 3i, menos 3i ao quadrado. Agora a gente vai agrupar o que é semelhante. Então aqui, ó, que é só i, a gente junta. E aqui onde tem i ao quadrado, a gente substitui pelo valor dele, que é menos 1. E aí na sequência vamos ficar com 15. Aqui a gente vai somar os termos, lá no caso vai dar uma subtração, então é 9 menos 5, vai dar mais 4i. E aqui vai ficar menos 3 vezes menos 1. Ó, tem que tomar cuidado com o sinal. Sempre eu colocar o sinal de fato. E aí multiplicamos, ficamos com 15 mais 4i, menos com menos fica mais 3. E agora a gente soma 15 e o 3, ficando com 18 mais 4i. Esse aqui é o resultado desse produto. Certo, gente? Esse produto sempre vai acontecer a mesma coisa. Vocês vão terminar com um termo que vai ter quadrado, i ao quadrado, e vocês vão substituir esse i ao quadrado por menos 1. Sempre acontece dessa forma, tá? Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? De boa. Beleza. Agora, vamos para a divisão. A divisão é aquela que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque tem um detalhezinho a mais para a gente poder fechar o ciclo certinho. Vamos dizer que é o Z1 sobre esse Z2. Então, para a gente poder dar o melhor andamento, como é que ficaria isso aqui? Z1 é 3 menos I sobre Z2, que é 5 mais 3I. Aqui, para a gente resolver, a gente vai ter que usar um método que a gente utiliza lá na radiestação, que é multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado? A gente vai pegar o denominador e multiplicar. O conjugado dele é só mudar o sinal do meio. Ele fica menos 3i. É o mesmo, os dois termos do denominador, mais o sinal de menos. 5 menos 3i. Que a ideia é a gente eliminar esse e deixar somente um número real ali no denominador, né? A gente não vai ter número complexo na parte do denominador.
Então, assim, geralmente, quando a gente faz esse procedimento, a gente elimina esses i's aqui que vão aparecer. Beleza. Então, dito isso, a gente vai multiplicar aqui. Vamos fazer o chuveirinho desses termos de cima e os de baixo. O de baixo ali é um dos que é mais tranquilo. O de cima a gente vai ter que fazer a multiplicação. Ó. 3 multiplico 5, que dá 15. O 3 multiplica o 3 menos 3, vai dar menos 9i. O menos i multiplica o 5, menos 5i. E o menos i com menos 3 fica mais 3i ao quadrado. Sobre. E o de baixo ele é o quê? Ele é a mesma coisa. Ele é o produto da soma pela diferença dos dois termos. Fazendo um remember aí de produtos notáveis, quando a gente tem A mais B vezes A menos B, a gente pode usar, dizer que o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Esse é o resultado definitivo. Tá? Mas vamos fazer pelo chuveirinho. Dá para fazer assim também. Vou fazer pelo chuveirinho. 5 vezes 5, 25. 5 vezes menos 3, menos 15i. Mais 3 vezes 5, mais 15i. E, por fim, mais 3i vezes menos 3i, dá menos, mais menos, menos, 9i quadrado. Então, vamos para a próxima etapa. Agora, o que a gente faz? Primeira coisa. Vamos ver o que dá para eliminar. Aqui, ó, 15 negativo com 15 positivo, isso aqui dá zero. Vai embora. O que tem i ao quadrado vira menos 1. E o que dá para juntar, a gente vai juntar. Então, a gente fica com 15, conserva o sinal, fica 9 mais 5, 14, e mais 3 vezes menos 1. E o de baixo fica 25, aqui fica menos 9 vezes menos 1. Sempre com muita atenção, né, gente? Não vai devagarinho, vai finalizando, para não perder, porque tem muito detalhe de sinal, né? Agora aqui para fechar fica 15, mais 3 com menos 1 fica menos 3, menos o 14i, já agrupei aqui. E o menos com menos fica mais, fica 25 mais 9. Então, a gente, concluindo aqui os cálculos, vou botar aqui do lado fica melhor. Fica 15 menos 3, vai dar 12. Menos 14 e dividido por 25 mais 9, que vai dar 34. Alguns problemas desse tipo aqui iria parar aqui, mas, por exemplo, se ele quiser que represente na forma tradicional do A mais BI, o resultado desse cálculo, eu posso escrever assim, ó, 12,34 avos menos 14,34 avos de I. E aí tu pode simplificar esses valores aqui, ó, vai depender de como está na alternativa. Aqui daria para a gente simplificar por 2 aqui. Por 2 aqui, o 14 e o 34. E aí a gente iria chegar no quê? 6, 37, 34 dá 17, menos 14 que dá 7, e aqui dá 17. Então, aqui seria definitivo, porque o 17 é primo, então não daria para seguir. Mas o que a gente teria? Teria estrutura, por exemplo, do A
mais BI. Ó, então aqui é o BI menos 17 avos. Pode ser que ocorra uma pergunta assim, passou desse processo aqui, ele queira saber quais são os valores dos coeficientes A e B. A gente já sabe dizer que 6 avos e menos 7 avos. Beleza? Tá aí tranquilo, gente? Alguma dúvida? I don't. Nenhuma. Então, se não há dúvidas, como diria um amigo meu, se não há dúvidas, há dívidas. Então, vamos para os exercícios para a gente tirar a febre se entendemos ou não o processo. Vamos lá, então. Então, aí, os três aí para a gente poder desenvolver os exercícios. Então, esse geralmente é assim que eles colocam. Eles gostam de colocar, eles dão os números complexos no enunciado e pedem que vocês façam operações com esses números complexos, certo? Então, tempinho para a gente desenvolver, já já a gente volta. Um, dois, três e foi. Beleza, gente. E aí, já temos um resultado? Tô terminando a última aqui, sim. Beleza. Mais um minutinho aí, com um minutinho para terminar. Belezinha, senhor. Terminei aqui.
E aí, gente, voltando, vamos para a correção. Então, vamos para o primeiro, letra A. Então, na letra A, a gente vai ter 5 menos 4i vezes 3 mais 2i. Então, aqui, multiplicou, deu 15, multiplicou, deu 10i, multiplicou, deu menos 12i, multiplicou, deu menos 8i quadrado. Beleza. Agora a gente junta os semelhantes, aqui e aqui. A gente vai ficar com 15 mais com menos, sinal do maior, 2i. E aqui a gente troca por menos 1. Então fica menos 8 vezes menos 1. Fica 15 menos 2i mais 8. E somando 15 mais 8, a gente fica com 23 menos 2i. Fechou aí para vocês? Sim ou não? Sim ou Não, não? porque esqueci da regra da potência, né, senhor? Mas tudo bem. Tá, beleza. Então, mas a linha, o raciocínio estava correto. Então, foi acabamento. Próximo ali. O próximo ele é uma composição, ele tem uma soma ali no final. Então, a gente vai fazer o produto Z1 e Z2. Na verdade, a gente já tem ele pronto. Ó. Z1 e Z2 está aqui. Z1 e Z2 está aqui. Então, na prática, no B, é só a gente juntar o resultado aqui. 23 menos 2i, mais o Z2, que é 3 mais 2i. Somando aqui esse com esse, ó. Eles são iguais que sinais diferentes. Corta, corta, dá zero. E aí, na prática aqui, a gente soma 23 mais 3, 26. Certo? Um número 26. E para finalizar, Z2 dividido por Z1. Então, ou seja, vai ser 3 mais 2i dividido por Z1, que é 5 menos 4i. Então, a gente multiplica pelo conjugado. Multiplicou pelo conjugado, 5 mais 4i e 5 mais 4i. Multiplicou, multiplicou. Então, aqui, multiplica. Fico com 3, 2i e 5, 4i. Ó, 3, 2i, 5, 4i, a gente já tem. Ó. A única diferença é que aqui está com o sinal trocado. Ó. Se a gente olhar o 3, ele está positivo. E se a gente olhar o aqui está positivo. Todos os positivos aqui tem que ser negativo. Vai dar meio parecido. Ó. Se a gente observar aqui, as multiplicações vão ser as mesmas. Ó. 15. Aí depois a gente multiplica da 12 mais 12. E 2 vezes 5 dá mais 10. E por fim, multiplica aqui dá mais 8i quadrado. Então, a diferença do desse aqui para aquele lá é que esse daqui a gente teve tudo positivo. E aqui a gente teve uma subtração e aqui a gente vai ter uma soma. Aqui, gente, então vou fazer pelo... A gente fazendo o cálculo aqui fica 5, 25. Multiplica o outro mais 20 e multiplica o segundo primeiro, menos 20 e o segundo pelo segundo, que vai dar menos 16i quadrado. Aqui, então, substituição aqui por menos 1, substituição por menos 1, e aqui dá para a gente cortar o mais 20 com menos 20, vai embora, e aqui dá para a gente somar. Então, fica 15
mais 22 e mais 8 vezes menos 1, dividido por 25 menos 16 vezes menos 1. Para finalizar, aqui vai dar negativo, então fica 15 menos 8 mais 22 e aqui vai dar positivo. 25 mais 16. E aí agora a gente agrupando 15 menos 8. Se a gente fizer a subtração de 15 menos 8, sobra 7. 7 mais 22 e no denominador a gente vai ter 25 mais 16. A gente tem 5, 6, 11, 11, 41. 41. Então, esse aqui é o resultado final. 7 mais 22 e 41 avos. Aqui não tem como assim, simplificar os termos, porque aqui 7 é primo, o 41 é primo também, e esse aqui, 22, ele não teria múltiplos para poder simplificar, não teria um número para o denominador. Então, fica definitivo aqui, dessa forma, o resultado final, na letra C. Então, tá aí. Os valores contidos na sequência de exercícios. Certo, gente? Então, vamos fazer aqueles 5 minutinhos de intervalo para vocês tomarem uma aguinha, um cafezinho. Depois a gente retorna e vou fazer uns exercícios de vestibular com vocês, tá bom? Certo? Então, 1, 2, 3 e daqui a pouco estamos de volta. Vamos lá, então, retornando. Então, vamos para um exercício aí, gente. Um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um dos exemplos que eu citei no início da aula, que poderia ser a abordagem deles ali. Esse exercício é da prova de 2018. Então, o que acontece? Esse conteúdo ele é um conteúdo do vai e volta, né? Ele fica um tempo sem aparecer, depois ele sai, depois ele volta, depois ele sai. Então, tem que ficar atento. E como foi em 2018, a gente fazendo alguns cálculos, pode ser que ele retorne. Então, a ideia é sempre ficar atento. Então, vamos para a projeção aqui na tela. Vamos para a projeção. Então, aqui temos o exercício. Então, ele diz o seguinte: considere as seguintes afirmações sobre números complexos. Tem a assertiva 1, ali um produto, né, entre esses números complexos, ele quer saber se aquilo ali é igual a 10. Na assertiva 2, é uma soma, que ele quer saber se vai dar aquilo ali mesmo ali no final, 5 meios mais 1 meio i. E o 3, se o módulo de um número complexo é z, o módulo do número complexo z é 5, então o módulo de 2z é 10. Então, esses aí são exercícios considerados aí nessa possibilidade. Tá, só voltando aqui um pouquinho, para eu explicar para vocês o que é o módulo de um número complexo, tá? Antes de fazer o exercício. Vou citar aqui o que é um módulo. Tá? O módulo de um número complexo ele é obtido a partir deste cálculo aqui. Ó. É como se fosse uma raiz quadrada dos coeficientes. Tá? Então, a gente sabe que o número complexo z ele é a mais bi. E o módulo dele
é a raiz desse A ao quadrado mais o B ao quadrado, tá? Esses coeficientes. Então, esse aqui é o módulo do tal 1. Então, essa seria a notação. É como se fosse um teorema de Pitágoras, na verdade, né? Porque se a gente pegar essa raiz, se radicar e passar para cá, ele fica ao quadrado, né? Ao quadrado aqui, que é a soma do quadrado dos coeficientes. Certo? Aqui a gente define o módulo. Então, vocês podem pegar como ele não dá um número complexo, vocês podem pegar um número complexo, montar esse número complexo fictício e testar nessa condição para ver se dá certo ou não. Tá bom? Então, essa é a ideia. Vou projetar novamente aqui, e aí, aquele nosso tempinho regulamentar. Voltando, e gente, o que vocês acharam do exercício? Conseguiram fazer? Algum palpite? Lua, lua, lua. Então vamos para a correção aqui, então. Vamos para a correção. Vou escrever aqui então no quadro as assertivas e aí depois a gente corrige. Então a primeira. Então tá aí, gente. Fazendo a tradução simultânea aqui, trazendo para o quadro. Então a gente tem aí de possibilidades. A primeira. Então, a primeira, a gente tem que operar isso aqui e ver se isso aqui vai dar 10. Como ele é um produto da soma pela diferença, aqui e aqui, a gente vai, na prática, ter esse cálculo aqui na 1. O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. No primeiro, vezes, isso aqui vezes, os outros dois termos aqui, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui tem que dar 10. E aí a gente, daqui parte, né? Aqui vai dar 4 e substitui o z ao quadrado. Então a gente sabe que aqui vai dar menos 1 vezes 1 ao quadrado, que dá 1, menos 1, igual a 10. Menos com menos mais, fica 4 mais 1, vezes 1 mais 1,
Menos com menos dá mais. E aqui soma das 5 vezes 2, que dá 10. 10 igual a 10. Então, a gente confirma que a assertiva A, ela é verdadeira. A 1, né? Não A. Então, se a gente olhar lá no exercício, a gente vai ter apenas A. A gente consegue descartar a B, a C de cara. Fica com A, com a D e com a E. Vai ficar com 3 alternativas. Agora vamos para a próxima, né? A segunda. Aqui, então, é uma soma, né? De números. Ele colocou umas frações, lógico, porque para dar uma complicada na cabeça da pessoa. Então, a gente tem que somar esses termos. Quando a gente soma aqui, a gente vai somar o real com o real e o imaginário com o imaginário. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Então, vai ficar 7 meios mais 3 meios e 1/3 de I mais 2/3 de I. Aí, a gente somando isso aqui, conserva os denominadores, soma os numeradores. Aqui dá 10 meios. Somou aqui, conserva o denominador, 3/3 de I. Aqui a gente dividiu 10 por 2 dá 5. E aqui a gente divide 3 por 3 dá 1, ou o próprio I. Então, na prática, isso aqui é falso. Não deu 1/2 de I. Não deu 5 meios mais 1/2 de I. Deu 5 mais I. Então, essa assertiva ela é falsa. Então, ela sendo falsa, a gente vai lá de novo para ver se a gente consegue eliminar mais alternativas. Olhando ela aqui, a gente tinha a letra A, a gente pode descartar a letra E, porque a 2, como é falsa, a gente pode redescartar ela. Então, a gente fica entre a A, que é apenas 1, e a D, que é apenas 1 e 3. Tá? Então, a gente vai ter que fazer a 3 aí de qualquer jeito. Agora, vamos para a assertiva 3. A 3 diz o seguinte: se um número complexo, o módulo do número complexo é de 5, 2 vezes o módulo tem que dar 10. Tá? Então, vamos para a definição aqui. Ó. O módulo disso dá 5, 2 vezes ele, 2 vezes o módulo dá 10. Isso a gente pode fazer, pensar da seguinte maneira, né? Aqui, na verdade, não precisa nem fazer muito estudo, né, gente? Então, se eu pego uma coisa, uma vez essa coisa, e dá 5, 2 vezes essa coisa, automaticamente vai ter que dar 10. Porque se o módulo deu 5, isso aqui tem que ser alguma coisa que foi raiz de 25 na soma. Né? Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, se a gente tem um módulo de Z e a gente, isso aqui deu raiz de 25. Para dar 5, tem que ter dado raiz de 25, certo? E deu 5. 2 vezes esse módulo, a gente tem a condição aqui de ter 2 vezes o módulo, o número complexo, né, em questão. Então, na hora que a gente pegou o número complexo lá, ele vai dar o dobro do valor. Né? Então, automaticamente aqui, por associação, a gente pode considerar que o valor de 10 ele é verdadeiro, tá? Por conta de ser o dobro do resultado. Era o dobro do resultado. Certo? Então, a gente marca que a 3 ela é verdadeira. Então, a gente vai marcar a letra D de dado no resultado final. Certo, gente? Alguma dúvida? Vamos ver aqui no chat. Aqui. Fui na B. Tá, tivemos um palpite na B de bola. Então, confirmamos que a correta seria a letra D de dado. Certo, gente? Então, uma questãozinha aí da nossa querida UFIRGS, tipo de abordagem. Então, assertivas 1, 2 e 3.
Depois teve uma em 2017, mas eles misturaram, né? Tinha uma assertiva que era número complexo e as outras assertivas era outra coisa. Era outras perguntas misturadas, né? Então, essa aqui ela veio exclusivamente em cima de número complexo. Então, a diferença aí que a gente observa. Depois disso, a gente já passou pelas operações, a gente vai para uma segunda perspectiva do número complexo, que é a parte onde a gente vai trabalhar o plano complexo. Tá? E basicamente o plano complexo ele é um plano cartesiano, né? É alusivo ao plano cartesiano. Tá? Então ele vai ter um dos eixos. A gente vai ter os números reais aqui, ó. Um eixo real e um eixo vai ser imaginário. Imaginário. Então é basicamente isso. E aí a gente vai ter dessa coordenada A e o B, que são os coeficientes aí que a gente já conhece, eles vão ter um ponto de encontro. E a linha ali, como se fosse um segmento reto, um vetor, que sai da origem até este ponto, isso aqui é o módulo do número complexo, certo? Exatamente. Se a gente observar aqui, isso aqui forma tipo, uma espécie de triângulo retângulo. A gente tem aqui uma região triangular. E daqui desse estudo que vem o módulo do número complexo. O módulo do número complexo, ele é o que? Hipotenusa ao quadrado, que a gente relaciona com Pitágoras. A gente tem A e tem B, que são os catetos. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado. Quando a gente passa essa potência para cá, a gente fica com Z igual a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Então, a gente monta essa relação do módulo do número complexo a partir do plano complexo. Tá? Então, esse é o detalhe aplicado no processo. Tá? E aí a gente automaticamente consegue estabelecer algumas relações para achar, por exemplo, o módulo de números complexos. Vamos pegar aqui alguns exemplos de aplicação. Calcule o módulo dos números complexos abaixo. A gente vai pegar assim. Então, tá aí os exemplos aí para a gente poder fazer o estudo. Então, fazer o primeiro aqui, depois da sequência, vocês façam os demais. Então, vamos calcular a letra A. Letra A, então, pega os coeficientes ali. Eu sei que o A é 2 e o B é 3. Então, para calcular o módulo do número complexo, a gente vai ter a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E dá a raiz quadrada de 4 mais 9.
raiz quadrada de 13 no resultado final. Então, é a aplicação dos coeficientes diretamente. Tá bom? Então, tempinho regulamentar para vocês fazerem os demais. Lembrando que esses dois últimos são incompletos. Então, tem que completar ele para ele ficar nesse formato aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Vamos para a correção. O que vocês acharam aí? Usei os palpites. Enquanto isso, já vou montando ali o primeiro, tá? Então, corrigindo B, a gente vai ter a raiz quadrada, então, o módulo de Z, raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, mais o 5 ao quadrado. Então, o módulo de Z vai ser raiz quadrada de 16 mais 25. Então, a gente vai ter aí módulo de Z igual a raiz quadrada de 40i. Então, letra C. Z igual ao módulo de 5 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. E vai dar 25 mais 4, que dá raiz de 29. E, por fim, ali a letra D e E, né? Vou apagar aqui em cima. Então, na letra D. Aí, lembrando que a letra D ela é incompleta, né? Então, a gente vai entendendo que ela seja 0 menos 13. O parte real ela vale 0. Então, Z, módulo de Z é raiz quadrada de 0 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Vai ficar raiz de 9, que vai ficar o próprio 3. Então, deu 3 aqui. E o E também é uma incompleta. Seria Z igual a 2 mais 0i. Então, o coeficiente vale 0. Então, o módulo vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado. E aí, na sequência, a gente fica com raiz quadrada de 4, que é o próprio 2. Então, temos aí os valores referentes ao módulo. O módulo é o tamanho, tá, gente? Não ali aquele diagrama que eu tinha feito com as... Cada um desses aqui eu poderia montar um diagrama, tá? Cada um desses aqui eu poderia montar um diagrama. Então, por exemplo, se eu pegasse o da letra A, por exemplo, montasse um diagrama aqui, pegaria o coeficiente 2, 1, 2 aqui, e 3, 1, 2, 3 aqui. Ligava os dois e o segmento que a gente tem da origem até o ponto de encontro das coordenadas vai ser o módulo, vai ser o Z aqui. Então, vai ser a raiz quadrada de 13. É o tamanho dessa reta em vermelho ali. Então, dá para a gente expressar ela, né? Se ela fosse negativa, por exemplo, vamos pegar o da letra B. Letra B. Letra B. Se a gente fosse fazer o plano da letra B, como é que ficaria? Isso para cá. Eu teria a parte real menos 4,
Então, 1, 2, 3, 4, menos 4. E a parte imaginária, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Juntos pontinhos. E aí, segmento de reta. Então, esse segmento de reta aqui é o valor que deu aqui para o módulo, que vale raiz de 41. Raiz quadrada de 41. Certo? Então, isso seria o módulo, seria o tamanho daquela reta que está ali no plano complexo. Bom? Certo, gente? Então, eu vou fechar por aqui, porque se eu começar o que eu queria começar, a gente não consegue terminar com qualidade. Então, na próxima aula de sexta, a gente inicia a parte do diagrama de Argand-Gauss e a representação trigonométrica, tá? Dessa parte aqui. Então, a parte que essa até o módulo aqui é o que necessariamente a gente deveria saber até então. Na próxima aula a gente faz uma dedicação especial dessa parte, porque vai ter trigonometria misturada no processo, que é basicamente a gente relacionar essa mesma reta, esse mesmo módulo, com a inclinação que ela faz, com a reta horizontal. Então, essa inclinação aí a gente vai trabalhar ela na próxima aula, certo? Então, é isso por hora. Um forte abraço, uma sexta-feira iluminada para todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.